Vê se vai me enquadrar lá certinho. Bom aqui? Beleza. Boa tarde. Beleza, galera? Todo mundo animado aí para mais um ciclo de treinamento, capacitação. A gente está com duas caras novas aqui, né? Para não perder o costume, vocês sabem que quem chega a primeira vez nas reuniões, treinamentos, cursos, tem que pagar uma caixa no Kojak ali de cerveja para a galera. Pode, ele parcela lá. A gente toma de uma vez, mas você pode dividir lá. Tô brincando. Mas eu queria rapidamente só que você se apresentasse aqui na frente, tá? Eles estão na fase de processo seletivo, né? Tá participando do processo seletivo. Eu fiz questão, né, de convidá-los, porque isso aqui faz parte do nosso, né, da implantação, esses treinamentos, essas capacitações. Os meninos já conseguiram assistir alguma parte. E faz diferença assistir presencial comparando com online. Então, primeiras damas, pode levantar, por favor, Maria. Boa tarde, meu nome é Maria Vitória, eu sou estudante de educação física, quase formando, como ela formando, e eu tive a oportunidade, né, de poder assistir o treinamento, acompanhar a física certinho. E aí a Maria me convidou para o presencial. Isso aí, a salva de palmas, né? Boa sorte, né? Seja bem-vinda. Luca. Bom que chegou mais um para dividir a cerveja com vocês, que nunca participou de reunião. Gente, boa tarde, estou acostumado a trabalhar de noite, já estou boa noite. Meu nome é Lucas também, estou começando a educação física agora, peguei 2 matérias, comecei agora no final do segundo semestre do ano e estou aí também pleiteando essa vaga aí. Beleza, boa sorte, Lucas, valeu. Xará pode vir também, se chegou atrasado, Xará, mas a primeira reunião de cada colaborador que está em treinamento, entra para o time, a gente no final faz uma reunião ali também no Kojak e o colaborador novato tem que pagar uma caixa. Beleza? Pode se apresentar só para a turma, para a galera que não te conhece. Pode chamar também, eu estou um pouco mais calado, mas aos poucos vou me abrindo para a galera aí. É isso. Show, salva de palmas, seja bem-vindo aí, Xará. Bora lá então, né, pessoal? Vamos começar falando de coisa boa, né? Principalmente a galera que está no processo seletivo e que ainda não sabe, estão mais que convidados para o nosso evento aí de comemoração dos 6 anos. Então, estou sabendo que está rolando a disputa, né, para a liderança de quem vende mais ingressos. Jéssica e Alisson estão na cabeceira, né? Como é que é? E só para reforçar, galera, a importância da presença de todos vocês na nossa comemoração dos 6 anos. Então vai ser no 2001, sábado, às 19 horas. Vai ter lá um sertanejo, um pagodão para todo mundo curtir da melhor forma possível. E ainda dá tempo, né, de convidar quem é de fora, quem é aluno, familiares, né, amigos. Hoje é o último dia de venda antes do evento presencial. Depois, amanhã não vende aqui, vai vender só lá na hora e o preço diferente. Então, quem ainda souber de alguém que não comprou, que está querendo ir, tenta acelerar para garantir seu ingresso, sabendo que cada um de vocês, né, tem essa função também de nos ajudar na venda, né? E lembrando, a cada 10 convites vendidos, uma cortesia, tirando os seus que já é cortesia, né, que a gente faz questão que participem. Beleza isso aí? Antes de entrar no treinamento, só para reforçar uma nova ferramenta, a gente tinha apresentado recentemente uma ferramenta, mas que não deu certo. Essa aqui parece que está dando certo, a gente está em teste mais avançados, que é uma ferramenta de conversa de WhatsApp, tá? Ela chama Bot Conversa e ela integra com o CRM, com o meta diária da Pacto. Não sei se quem fez o meta diária esses dias, abriu lá no CRM, quando abre o nome do cliente, está aparecendo, além do botãozinho lá do WhatsApp Web, chamar no Bot Conversa, que é exatamente essa ferramenta aí. Por isso que os meninos mandaram, né, no início da semana, se eu não me engano, Cid ou Marina, para vocês cadastrarem no site deles, tá? É um sistema online via web, via site,
Cada um vai ter o seu login e cada um vai acessar o bot conversa para fazer o meta diária. Tá? Isso já vai valer a partir da próxima semana. Então, professores, principalmente os coaches, que tem ali tem um tempo para fazer o telemarketing, a gente vai usar essa ferramenta ao invés do celular dos professores. Beleza? É bem prática, é igual o WhatsApp Web, e o legal é que a gente consegue ter acesso e automatização. A gente ainda não criou o nosso fluxo de conversa, mas, por exemplo, o cliente, aluno, por exemplo, que entra em contato com a academia, ele entra lá no WhatsApp da academia que está lá no Instagram, clica no WhatsApp, já vai aparecer para ele, quer falar na Premium ou na YouLife? É aluno ativo ou não é aluno ainda? Aluno. Quer falar com professores, financeiro, vendas. Aí vamos botar lá, professores, vai ter o nome de cada um de vocês para a pessoa mandar mensagem direto para vocês. Então vai ser legal que, além do tempo de 1 hora que vocês terão ali para fazer o CRM, o aluno pode chamá-los ao longo da semana, na data do CRM, no horário do CRM, vocês vão ter lá o histórico das conversas para dar uma devolutiva para aquele cliente. Beleza? Lembrando que vai funcionar da mesma forma do WhatsApp Web. Isso aqui é uma tela demonstrativa, fica nesse bate-papo aqui ao vivo. Aí terminou a conversa, vocês vão copiar, né, Ctrl+C, Ctrl+V para dentro lá do CRM do Meta Diária. Beleza? Então, principalmente a galera que já conhece, tá? Não preocupem, tá? O pessoal que está em treinamento, isso aí é uma função bem específica do time que já está rodando. Todo mundo vai passar pelo treinamento disso aqui também. Beleza aí? Tá? Você conferiu se todo mundo já fez? Todo mundo já fez o cadastro? A Aline que estava cadastrando? Tá. Aí lembrem, isso aí precisa ser executado antes da próxima. Não puxou ainda? Tá. Então beleza, vamos botar pressão nele. Só aparece lá, disparo e não atualiza no bot. Tá. Beleza, bom saber. Parece que ele ia viajar. Mas deve ter deixado alguém responsável. Eu vou mandar para ele depois da reunião. E é bom a gente ir cobrando também. De qualquer forma, né, fica um processo mais manual, esse que tem que julgar o número da pessoa lá. Aí a ideia, galera, é a gente usar só um número de telefone. Então vai ficar só no telefone para a academia inteira, cada um com seu login. Na hora que, por exemplo, Jéssica manda mensagem, aí na conversa aparece o nome da Jéssica que está enviando. Então o aluno está conversando e vê lá, Jéssica escrevendo, e a mensagem vai com o nome da pessoa específica que está fazendo a conversa. Bem prático, tá? E para tirar um pouquinho de trabalho de vocês também. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar agora na parte do treinamento. Já tinha um tempo que a gente fez a primeira etapa desse processo aqui de capacitação, tá? E a nossa ideia final, depois que todo mundo passar por todos os treinamentos, todos os módulos, passar pelo corpo inteiro, né, todas as articulações, é a gente certificá-los mesmo, tá? Para a gente conceituar a Premium como uma academia especializada em abordagem, principalmente na parte de treinamento de alunos e clientes com disfunções ortopédicas e esportivas, tanto do ponto de vista preventivo quanto do ponto de vista de reabilitação, né, de recuperação. A gente já faz isso muito, né, o fato de ter a equipe de físio aqui integrada, dividindo o mesmo espaço do time de educação física e, né, dos demais setores, já favorece isso. Muitos de vocês já estão vivenciando esse trabalho em conjunto, mas a ideia com esse treinamento é a gente aprimorar mesmo, é a gente lapidar. E vocês vão perceber que a gente vai passar por diversas articulações do corpo ou estruturas, abordando diversas lesões, tá? E no final das contas, independente da lesão e independente da articulação, você terá uma noção melhor do que acontece naquele processo patológico e de como aquela articulação se comporta, tá? Então vocês vão perceber que eu vou escolher lesões diferentes, aquele treinamento, uma articulação diferente, e no fundo, no final das contas, na prática, fica bem parecido dependendo da articulação, independente da lesão para aquele segmento, tá? Isso aqui é um exemplo, né, de alguns. Eu até falei, né, com o Samuel que eu ia trazer isso aqui para a reunião, e é muito bacana quando a gente começa a ter feedbacks de alunos, né, que estão percebendo esses diferenciais, e isso é um diferencial, ninguém faz isso,
Tá? A coisa não é difícil, né? Não é um negócio simples, mas se um setor escuta o outro e age em prol do bem do aluno, o aluno percebe e o aluno tem resultado. O aluno percebendo e tendo resultado, ele se torna nosso promotor. Se tornar nosso promotor, automaticamente mais alunos virão, né? E a academia fica cada vez mais com cara de especialista em abordar esse perfil de cliente, que é cada vez mais comum. Isso aqui é a mensagem do Flávio, um paciente já antigo, ele é paciente meu desde da época da Corpus, antes da Pratique, lá na YouLife, e ele deu um feedback sobre o Samuel. Printou aqui, essa aqui é a foto dele, né? Mandei vídeo e tal para ele, conversei com o Samuel, ele está fazendo cross, está com uma dor no ombro, e né, o Samuel adaptou o treino para o paciente baseado na lesão que ele tem. Daí ele deu feedback. Quando eu te falo que da atenção que o Samuel tem, com cada aluno, sabe da minha limitação e montou um treino à parte. Esse cara é foda. Né? Então legal demais receber esse tipo de feedback. A salva de palmas aí pro Samuel, né? Isso é muito bom. E assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Vocês percebem o tanto de paciente que tem, que treina, né? O tanto de gente que está aqui dentro, que a gente encaminha da físio, gente que é aluno, que precisa fazer a físio. Se o aluno percebe que está todo mundo falando a mesma língua, que todo mundo domina o assunto, né? O que ele tem, respeita aquele processo e tenta, né, incrementar o tratamento, né, no sentido de adaptar, não deixar de treinar a pessoa, mas com o que ele precisa ser treinado, né, respeitando ali aquele processo, a coisa flui. Né? Igual eu falei, ele se torna promotor. Aqui um outro exemplo legal do Gabriel Felipe, né, de uma paciente também, onde ele vai fazendo, né, os exercícios que são orientados, que a gente vai pedindo, e vai mandando para a gente para saber se está legal, se está certo, se está bacana, e isso é top. A pessoa, né, toda sessão ela me fala, legal demais a atenção que vocês têm, esse trabalho em equipe, isso é diferencial. Né? Então a pessoa é uma médica que já tem noção, né, da área da saúde, totalmente satisfeita e segura em treinar. Morria de medo de correr, já está correndo. Morria de medo de fazer exercício de força para ombro. Trabalha o dia inteiro fazendo exame de imagem e precisa reforçar o ombro. Então tem que trabalhar isso. E mais um diferencial, uma salva de palmas aí para o Gabriel também. E é disso que a gente precisa. Eu cobro muito na outra ponta também do João, do Gabriel, da galera da Físio, de alimentá-los, né, com essas informações. Mandar munição mesmo para vocês utilizarem, alguma coisa, algum toque, alguma dica valiosa ali de contraindicação, de direcionamento que precisa ser mais específico, de exercícios que vale a pena naquele momento talvez evitar, estratégias de substituição, mas na outra ponta, né, vocês também precisam entender o porquê daquilo, né, e o objetivo desse treinamento nada mais é do que isso. Né, casar ali as dicas, as orientações, entender um pouquinho da parte patológica, que é, né, uma intenção da Prêmio cada vez mais absorver esses clientes. E a gente sabe, se o cara vier morrendo de dor, todo limitado, todo descompensado, a gente conseguir resolver isso, o cara nunca mais sai, nunca mais ele vai sair, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave ali na vida dele, ou, né, alguma falha mais absurda, mais cabeluda ali com a gente no sentido de atendimento, né? Mas todo mundo falar a mesma língua e preocupar em dar essa abordagem, a coisa flui. E é disso que a gente precisa. Tá? Quanto mais conteúdo, não precisa ser via WhatsApp, não, isso aqui eu dei exemplo. Mas, Paulo Guilherme, vem cá, deixa eu te mostrar tal exercício assim, Gabriel, vê esse exercício aqui de fulano que é paciente seu, tá legal. Isso aqui, você acha que vale a pena colocar? Da mesma forma, os meninos, Cid, tenta fazer esse tipo de movimento, vê se vai dar certo, me dá um feedback depois. Isso é diferencial. Tá? Isso, né, quando a gente começa a aprofundar esse tipo de abordagem, a gente se torna especialista nesse acolhimento, nesse atendimento, que é o selo que eu quero, né, a partir do ano que vem, escancarar, usar até como estratégia comercial da academia. Tá? Tem dor, tem limitação, pode vir aqui que a gente atende e vai te entregar resultado de todo jeito. Beleza? Só para recapitular aqui e organizar, a intenção desse treinamento de hoje é a gente tentar continuar na sexta-feira, sem ser na próxima, na outra, tá? Do dia 10, beleza? E para quem não assistiu, até a galera que está em treinamento aí, a gente não colocou lá no processo como exigência, mas é interessante que assista o primeiro curso, né, os primeiros vídeos desse tema aqui, abordagens das principais lesões ortopédicas no treinamento esportivo, que tem, né, o treinamento anterior. É importante, quem não viu e está vendo esse aqui de hoje,
assistir esse anterior, porque hoje eu vou passar rapidamente pela parte da introdução. E a introdução talvez seja o mais importante para vocês terem uma base e entender o processo inteiro, beleza? Então, quem não viu, a gente vai, né, passar o acesso. Acho que a galera que está em treinamento tem o acesso já do Gmail, né? Aí precisa ir naquela aba lateral lá que tem os temas, abrir esse tema aqui e assistir, né, os treinamentos via vídeo. E a gente vai dar um prazo até o dia 3, que é sexta-feira que vem. Sexta-feira? Da semana que vem, isso. E o de hoje até o dia 10. Tá? Então, quem não está aqui presente, não vai ver esse treinamento, vai precisar mandar um relatório para a gente até o dia 10. Ao longo desses processos, a ideia é a gente avaliar também como é que vocês estão absorvendo, se está entendendo ou não. Então, a gente deve rolar uns testes. Não falo prova fica um negócio mais formal, mas uns testes talvez práticos. Talvez eu vou chamar alguém aqui na frente para dar exemplo. E a ideia, gente, é quanto mais vocês praticarem, tirarem dúvida, às vezes pegar ali, vocês vão ver que os modelos que eu pego aqui é tudo aluno aí da academia, vocês vão identificar rapidinho de quem que eu vou estar falando. Hoje é joelho, nós vamos abordar mais joelho, e é legal, ir testando, a gente pode usar inclusive os alunos ali em cima do treinamento como projeto piloto mesmo, lógico, com responsabilidade, beleza? Aí o relatório desse até o dia 10. E só para começar é importante, como já tem um tempo que a gente deu, né, essa primeira etapa desse treinamento sobre lesões, a gente vai relembrar um pouquinho o que foi abordado, né? E no primeiro módulo a gente focou especificamente na região superior, né? Então a gente discutiu bastante sobre o ombro, né, o complexo articular aí do ombro, que envolve escápula, cervical, torácica, húmero, né, a região toda do ombro, e abordou sobre duas lesões que são muito comuns. Talvez hoje, né, o que eu mais atendo é isso aqui, que é dor miofascial e tendinopatia. Tá? A gente pegou o tendão do ombro, explicou também, né, sobre processos de lesão de tendões no ombro, diferença de outras lesões. Quem lembra da diferença importante aí sobre a tendinopatia de ombro comparada com patelar e calcânea? O ombro, a lesão do tendão é por compressão ou tensão? Força. Esses dois não valem, não. E aí? Ombro. Lembra aqui, ó. Eu estou mordendo o tendão. É uma lesão tendínea por carga compressiva. Comparando com o tendão patelar, não tem compressão nenhuma, é por tensão. Tá? Então, um processo básico, mas que é importante, que, por exemplo, ao passo que o tendão patelar responde muito bem rapidamente à carga, se eu não organizar a cintura escapular, torácica e cervical do ombro, eu não consigo botar a carga no tendão, senão eu vou continuar mordendo ele. Tá? Então a abordagem já muda bastante. Eu primeiro preciso abrir o espaço ali onde aqueles tendões estão, para depois fortalecer aquele tendão. Na patela, por exemplo, já é diferente. Tá? Você precisa entender a diferença importante. Tá? Então a gente falou sobre isso. Aí quem não viu é legal, né, pegar lá o vídeo, assistir. Quem já viu, quem participou do treinamento e quiser relembrar, eu sempre sugiro isso. Tá? Então tem tudo lá gravado, pelo menos uma revisão zona geral, acho que vale a pena fazer. Tá? E sobre nessa prática, esse objetivo, né, o ponto principal aqui do curso, né, os nossos, o passo a passo, né, o que é importante. Primeiro ponto, entender, né, o que é o caso clínico, qual que é aquela limitação, qual que é aquela indicação, o que é aquele paciente, no caso o aluno, que às vezes é paciente ou que pode não ser paciente, ou ser paciente de outro lugar, tem, né, e entender o objetivo principal dele, se é realmente tirar aquela dor, se é tirar aquela dor e parar com o esporte que ele está fazendo, se é tirar a dor e voltar com o esporte, aí já muda completamente até onde que a gente vai ter que abordar. Trabalho em conjunto com os demais profissionais, então é um negócio que a gente sempre faz questão. Isso é fundamental, tá? É fundamental. Vocês vão perceber que, vocês já perceberam, acredito eu, que a gente tem reuniões entre time de fisioterapia, entre a galera do cross, tem os feedbacks, e esses momentos existem exatamente para trabalhar a questão de alinhamento entre os setores, abordagem, discutir casos específicos de alunos, tá? E lógico que essas discussões não precisam ficar presas só a essas reuniões, né? Sempre que precisar, você tem total liberdade
para abordar a galera da físio e vice-versa, né? Compreender o tecido envolvido na lesão e suas respostas aos estímulos propostos na intervenção. Então, a gente falou sobre isso lá na tendinopatia, na dor miofascial, vai falar sobre isso hoje aqui no caso vai ser para artrose, parte de articular mesmo. Dominar as causas e demais alterações relacionadas ao quadro do aluno. Então, por exemplo, joelho, artrose de joelho, o que pode facilitar? Né? O que facilita? Será que vale a pena eu arriscar de cara já colocando no treino do aluno? É melhor segurar um pouquinho. Respeitar cada fase do processo de reabilitação da lesão e agir de acordo. Então, a gente, no final, coloca uma prática aqui, por exemplo, no início do tratamento da pessoa e depois no final do tratamento. A abordagem no treino vai ser completamente diferente. Né? No início eu vou ter muita restrição, talvez alguns sinais vermelhos ali, uns amarelos que às vezes eu vou testar, pode dar ruim, pode virar verde, pode virar vermelho. Tá? Já no final da reabilitação, né, cada vez mais os professores vão ficando liberados para trabalhar o que precisa ser feito mesmo, né, com uma abrangência maior para aquele cliente. Isso é importante para conquistar os resultados almejados. Tá? E para chegar lá a gente precisa, né, dominar alguns conceitos. Eu falo que talvez o principal é esse aqui, você entendendo sobre a parte anatômica, sabendo onde aquela estrutura está, qual músculo que está relacionado com aquela lesão está, se ele está à frente ou atrás da articulação, se na hora que eu agacho ele se posiciona na frente ou atrás, ele alonga ou encurta, qual tipo de contração, qual plano de movimento, né? Saber um pouquinho sobre conceitos tipo flexibilidade, que eu trabalho não só com alongamento, com outras técnicas também, rigidez e dominância tecidual, isso aqui a gente aborda muito na avaliação, força, ativação muscular, continuidade muscular. Às vezes o cara está com problema no joelho, não consigo fazer nada no joelho, mas se eu trabalhar um pouquinho em tornozelo e quadril, eu já consigo melhorar o joelho. Então é importante vocês entenderem um pouquinho disso. Né? Aprofundando um pouquinho mais sobre anatomia, o principal ponto que a gente acha que é fundamental, de extrema importância, principalmente para o treinador que quer se diferenciar e trabalhar determinado grupo muscular de forma mais direcionada, específica, esse primeiro item aqui, né? Tecido, músculo e tendino. Tá? Osteoarticular, neurovascular, tecido facial, tecido visceral, uma coisa está integrada com a outra, mas quando a gente domina, principalmente o sistema músculo tendíneo, sabe onde é que está cada músculo e se ele tá, como é que está a posição dele referente à articulação que está movimentando, eu já consigo matar um tanto de coisa e escolher o melhor exercício para aquela pessoa. Tá? Posição óssea, posição articular são pontos que são interessantes também, principalmente pensando em articulações, por exemplo, macho e fêmea, tipo ombro, né, onde húmero é macho, escápula é fêmea. Eu sei que a articulação que é convexa, no caso o húmero que é macho, ele roda para um lado e desliza para o outro. Então se eu estou com uma flexão travada, eu quero fazer um movimento que gira para frente, eu preciso deslizar o húmero dele para trás, eu posso usar uma bend tracionando para trás para facilitar a flexão. Joelho, tornozelo, por exemplo, macho e fêmea, talos macho, fíbula e tíbia fêmea. Se o cara está com uma limitação de dorsiflexão do tornozelo, eu sei que a tíbia e fíbula gira para trás, o talo precisa deslizar para onde? Para frente e vice-versa. Eu pensei aqui na frente e falei para trás, né? Se a tíbia e fíbula vai para frente, o talo precisa deslizar para trás para facilitar o movimento. Então, vocês entendendo esse processo, fica fácil de entender a recomendação e de, né, ser mais específico ali na hora do planejamento do treino. Tá? Isso aqui tudo, lembrem que eu passei de forma mais detalhada no primeiro treinamento. Então tem tudo lá, só estou dando uma revisão. Entender também os planos de movimento. Às vezes aquele cliente está com uma limitação no plano frontal, eu já consigo fazer algumas coisas para aquela mesma articulação no plano sagital, no plano transverso, né, na parte de rotação. Joelho, né, a gente fica mais limitado. Né? Joelho basicamente tem uma leve rotação também, mas basicamente flex extensão. Tá? Então, por um lado é bom, facilita o tratamento, a gente precisa dobrar e esticar. Tá? Por outro lado, a gente fica limitado com relação à quantidade de movimentos e liberações que eu consigo fazer com aquele cliente, principalmente numa fase mais aguda, mais dolorosa do processo. Né? Então, entender isso aqui é fundamental para vocês conseguirem ter domínio maior
dessas orientações. Tipo de contração e ação muscular é outro ponto que a gente aborda muito, né? Por exemplo, recomendações que vocês já devem ter pegado. Preciso focar no treino excêntrico para esse tendão aqui, posição alongada, fortalecimento da posição encurtada, né? Deixar essa musculatura em insuficiência ativa, passiva. Então, esses conceitos são importantes e a gente precisa levar em consideração. Isso também a gente usa muito para facilitar ou para inibir, né, determinada ação muscular. Por exemplo, eu sei que esse paciente que supostamente vai estar com uma artrose de joelho tem um glúteo máximo fraco e a gente lá na físio recomendou fazer uma elevação pélvica com a pessoa. Na hora da elevação pélvica, estou treinando com ele lá e não está sentindo nada glúteo e está tendo câimbra no posterior de coxa. Quem nunca passou por um aluno que deu essa queixa aí? Elevação pélvica, nada de glúteo, sentiu posteriores embolando. Acho que todo mundo já viu um casinho desse, né? Uma forma, eu conhecendo bem transmissão de força miofacial, eu sei que o grande dorsal tem uma ligação direta através da face tóraco-lombar com o glúteo máximo do lado contrário. Uma estratégia que eu posso usar para tentar evitar aquela câimbra no posterior e otimizar a ativação de glúteo é fazer uma extensão, né, contra o solo mesmo. Se eu forço a extensão de ombro, eu ativo o grande dorsal, vamos supor que o glúteo esquerdo que está ruim, forço o direito, a chance de ativar maior, de aumentar a ativação de glúteo, eleva e a chance de eu aproveitar o movimento ali, ela vai ser maior. Da mesma forma, o aluno pode roubar, e você sabe que fazendo essa força com a mão, você sabe que o aluno já tem uma consciência melhor, você pode dificultar com ele, pedindo para ele tirar as mãos do chão, além de diminuir a base, ele não vai usar o dorsal para ajudar nessa ativação. Então, detalhes diferentes, né, simples, que se você entende um pouquinho dessa transmissão de força, continuidade muscular, tecido facial, vocês conseguem dominar. Flexibilidade, outra característica importante, vocês vão perceber que na artrose, que é o caso que eu vou trazer aqui, clássico, é um sinal clássico, é a perda de flexibilidade, e o mais comum que a gente vê, principalmente no dia a dia com os alunos, é a perda de flexibilidade devido à alteração do tecido mole, né, que é principalmente o músculo tendíneo, certo? Num quadro clássico de artrose, tá, o sistema que modula e que interfere na flexibilidade daquele aluno, principalmente, pensando em joelho, é a própria articulação. Então, a região osteoligamentar fica praticamente osso com osso ali. Você vê que não é uma restrição de tecido mole, sim uma restrição óssea e articular. Assim como o sistema neural, fáscia, também podem ser tecidos que modulam a flexibilidade. Então, por exemplo, se eu vi lá na avaliação que a fáscia plantar, que está limitando a dorsiflexão de tornozelo, é melhor fazer uma liberação de fáscia plantar ou trabalhar um alongamento de dorsiflexão de tornozelo? Vamos supor, é legal fazer os dois, mas vamos supor que eu tenho que escolher um. A fáscia plantar que está limitando a dorsiflexão. Liberação. Então tem que pensar ali para não fazer um negócio robotizado, né, sem pensar ali no caso clínico e no que foi indicado que a pessoa realmente tem. Tá? Aqui detalhando um pouquinho sobre modulação, sistemas de flexibilidade, treinamento de flexibilidade. Muitas vezes, quando a pessoa vem com alguma indicação de alteração de flexibilidade, a gente pensa primeiramente em qual tipo de treino. Alongamento, né? Que ela está flexibilidade ruim, eu vou alongar. E a gente sabe que alongamento é uma das técnicas que a gente pode utilizar para melhorar essa variável que é a flexibilidade. Tá? Existem diversas abordagens, treino de força e posição alongada, liberação miofacial dependendo do sistema que está restringindo a flexibilidade, vários tipos de alongamento, alongamento estático, alongamento balístico, alongamento dinâmico, técnicas de facilitação proprioceptiva. Então, enfim, tem várias abordagens que a gente pode utilizar. Outro conceito importante também, rigidez e dominância tecidual. Tá? Então, é um negócio que a gente passa também, avalia também e utiliza como abordagem, preferência também na hora das escolhas dos exercícios. Nesse caso que eu falei, por exemplo, do glúteo, né, a pessoa usando mais posteriores de coxa em relação ao glúteo. A gente pode nomear isso como padrão de dominância, de preferência
de posteriores de coxa em relação ao glúteo, tá? Então, se eu tenho esse diagnóstico fisioterápico, esse alinhamento ali deve ser feito, então preciso criar estratégias, eu que estou recebendo aquele aluno ali, sei que ele tem aquela dominância, para o cara, na hora de uma extensão de quadril, por exemplo, utilizar o glúteo ao invés de piorar o padrão de dominância dele. E se eu perceber que está piorando, eu preciso criar uma estratégia para sair fora daquele exercício, tá? E outros conceitos, principal, para a gente fechar aqui, entre esses principais, força e ativação muscular, tá? Principalmente ativação muscular. Quando a gente fala em força, principalmente na avaliação aqui, a gente não utiliza ferramentas para quantificar isso, tá? Então, por exemplo, pensando numa lesão, numa artrose de joelho, a gente geralmente compara um lado em relação ao outro, tá? E essa comparação, ela é qualitativa, tá? Ela sendo qualitativa, ela não é direta, não tem número, então é um negócio difícil da gente medir e comparar ao longo do tempo. A gente vai avaliar a melhora qualitativa daquela abordagem feita na avaliação. Por exemplo, agachamento. Estou vendo lá que o cara com artrose, primeira avaliação está com artrose no joelho direito, teste de agachamento, ele agacha aqui, ó. Ou seja, sai fora do joelho o tempo inteiro. Está conversando comigo na avaliação, está apoiado aqui, não consegue esticar o joelho. Aí foi orientado, vocês viram que ele tem uma perda de força no joelho direito e tal, com dor, tudo mais. Trabalhamos eles na físio, ele aqui no reforço, chegou na próxima avaliação, o cara já agachou mais. Melhorou ou não a ativação e força daquela perna? Então, mais ou menos em cima desse sentido, dessa comparação de um lado em relação ao outro da própria pessoa, ou da comparação dos movimentos que a gente vai conseguir afirmar se a pessoa melhorou aquela função ou não. Tranquilo? Beleza? Acelerei nessa parte aqui, mas só para a gente não entrar, né, de paraquedas no tema de hoje, uma forma bem básica e rápida para a gente recapitular. Lembrando que no treinamento tem tudo passado de forma mais detalhada, tá? E hoje, né, só para recapitular também um negócio que a gente abordou nesse treinamento, e a gente sempre fala o que é visto no mercado e está cada vez mais escancarado para a gente, né? Está cada vez mais, a galera está precisando de atenção. Então hoje, o cliente ele só não fala isso com a gente, mas ele chega implorando, sem falar, a gente percebe, né, com atitudes, para ser bem atendido, né? A pessoa hoje chega implorando para ser bem atendido. E quando a equipe, né, o time passa por um treinamento desse, todo mundo entende o que aquela pessoa tem, aborda aquela pessoa ali com respeito, né, com paciência, respeitando a lesão, respeitando o objetivo dela, né, isso aqui, né, a gente tira de letra, né? Porém, hoje o que se vê é exatamente o contrário. A pessoa chega, ninguém dá nem um bom dia para ela, a pessoa não é avaliada, né? Eu simplesmente pego uma ficha qualquer, olho para a Dani, ó, Dani, você combina com leg press, você combina com glúteo, você combina com dorsiflexão, 3 de 12, toma aqui essa carga, passo para ela sem pensar, sem olhar a avaliação, sem mostrar para ela que eu estou escolhendo aquele exercício por causa daquilo, aquilo outro, né? E aquele cliente ele vai começar a treinar, às vezes vai ter um resultado, exercício, né? Às vezes quando a pessoa nunca fez nada, ela ajuda, mas pode ser que ele tenha uma lesão, pode ser que ele não aproveite ao máximo, né, aquilo que a academia está oferecendo, e pode ser que ele se sinta mal acolhido, tá? E quando isso acontece, a chance da gente perder aquele cliente ou ter que ir atrás para reverter, que eu chamo de apagar incêndio, é grande. Então, se o trabalho, né, desde a hora que o cara entra ali na academia, a avaliação, entrega da avaliação, que é a montagem do treino, atendimento na sessão, é feito de forma integrada, preocupando mesmo com o que realmente o cliente precisa e quer, a chance dos incêndios aparecerem vai sendo cada vez mais reduzida, né? E quando o cara reclama é bom, que ele está dando uma oportunidade para a gente de corrigir o erro e melhorar. O problema é que a maioria das vezes o cara machuca, é mal atendido, ninguém dá atenção para ele, ele faz o quê? Vaza, sai. Quando ele sai satisfeito ou insatisfeito? Insatisfeito. E um cliente satisfeito fala para quantas pessoas? 10. Né? O satisfeito, mal 1.
né? Então o marketing negativo é muito mais forte e a gente tem que evitá-lo. Para isso que a gente tem, né, que pensar nas melhores estratégias e encarar esse cenário como uma oportunidade, né? Eu faço muito eu falo isso aqui em reuniões, abriu aí uma low coach recentemente. Eu acho até bom quando abre, porque, né, tira mais gente de casa, mais gente entende que a atividade física é importante, o marketing deles é muito forte, mas muitas das vezes eles caem nisso aqui. Aí esse cliente acaba vindo para a gente que vende um acompanhamento, vende que é especialista em atender clientes com dor, disfunção. Porém, se o cara chega aqui e eu não consigo entregar, aí queima mais ainda. Então a gente tem uma oportunidade na mão, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque vai cair cada vez mais pessoas precisando dessa atenção, pessoas com lesão, pessoas com limitação funcional, que não aguenta mais ficar sem fazer exercício porque o médico falou que ele não pode porque o joelho dele está doendo. Isso tem todo dia, o Vale C é todo dia, até você tirar essa crença da pessoa. Eu falo que é um efeito nocebo, né? Até trabalhar o cliente nocebado e convencer para ele que ele tem que treinar, é uma luta. Se chega aqui, ninguém dá atenção pro cara, o cara piora, tchau, né? Aí queimou total, beleza? E para isso a gente cria diversas estratégias. A principal delas é a abordagem e aperfeiçoamento da metodologia do PFC, né? E por que eu estou falando isso aqui? Porque tem relação com o momento que vocês terão para aplicar o que vocês estão aprendendo nesse ensinamento aqui, nesse curso, né? A melhor ferramenta, o melhor momento da metodologia, onde eu consigo, né, utilizar as orientações ali da avaliação, do físio, de quem está conduzindo o tratamento daquela pessoa, é no PFC, na entrega da avaliação. Tá? Então, junta ali as informações, fala, ó, fulano, igual o Samuel, dá exemplo do Samuel, então o Gabriel fez aí hoje, por exemplo, com o Augusto. Vem cá, Augusto, Andréia, mãe do Augusto, vamos tirar isso aqui, vamos introduzir esse exercício para melhorar essa e essa característica, e daqui a pouco ele volta para o futebol, ele volta para tal coisa. Então, assim, um simples feedback, mostrando por A mais B, por que você está tirando tal exercício, priorizando o outro e fazendo, né, mostrando o resultado que isso vai garantir a longo prazo, já fideliza e dá segurança para o cliente, principalmente clientes que têm dor, que são clientes muito mais inseguros, tá? Muito mais desconfiados, que já tentaram de tudo e nada funcionou. E, né, na ponta, o que tem a ver com o curso, melhora técnica e aperfeiçoamento. Quanto mais a gente domina esse tipo de informação, de conteúdo, mais a gente pode rotular que a Premium é uma academia de fato especialista em receber clientes com disfunções. Beleza? Então vamos lá. Entrando aqui no quadro de hoje o nosso aluno, ele é, né, na verdade, aluno e paciente. É um quadro que a gente escolheu de osteoartrite, osteoartrose ou artrose de joelho, tá? E lombalgia. É muita coisa, tá? Então hoje nós vamos ficar preso no joelho, beleza? Aí vamos tentar acelerar para no próximo treinamento ou no outro entrar para lombar, que é mais complexo ainda, talvez uma das regiões mais complexas do corpo, tá? E a gente entra na avaliação. Tá? Primeiro, aluno administrador, 55 anos, relatou lá na avaliação que tem dores nos joelhos, principalmente a direita, e dor lombar. Viu, né? Quando pega uma história atual dessa aqui na avaliação, até eu arrepio, mas tem que comemorar. Quanto mais isso aqui tiver, galera, maior é a chance da gente melhorar o cara. Pessoa que não tem nada, na teoria ele já está bem já, então assim, a chance dele ver resultado vai ser mais difícil. Isso aqui é fácil, né? A gente tem que enxergar na ponta inversa. A gente na física fica doido, né? Cara, no joelho, quadril no final, faltando 5 minutos para terminar a consulta. Não esqueci de falar da dor que eu tenho no pé. Se for assim, cliente esperando na sala de convivência já, tem que testar algumas coisas a mais, mas o que é bom, né? A pessoa se sente confiável em contar tudo que tem. Pensando no joelho, tá? Os sintomas do joelho direito, a pessoa percebe eles há mais de 2 anos, no joelho esquerdo há 3 meses, isso é muito comum, tá? No quadro degenerativo, é muito comum, e é a teoria da compensação mesmo, né? A pessoa, vocês vão ver até no vídeo aqui que eu fiz de um paciente,
a pessoa foge do joelho que está com dor. Né? E nem é proposital, é automático. O nosso corpo é muito inteligente. Automaticamente você começa a fugir, né, das tensões geradas em cima da articulação que está sofrendo. Isso é normal. Tá? Aí, né, como é para dividir a carga, eu estou jogando só para o outro lado, a chance de alguma estrutura do lado contralateral incomodar, não é regra se é a mesma articulação. Nesse caso desse aluno aqui foi, tá? Mas não é regra, poderia ser quadril do outro lado, tornozelo do outro lado, coluna, a chance de começar a doer existe. Tanto é que é muito comum pacientes que têm artrose de joelho, que vão para a cirurgia, depois de um tempo operam o outro lado também. Pior durante atos como descer escada, levantar após permanecer mais tempo sentado e caminhar longas distâncias, tá? Esse levantar após permanecer sentado, isso aqui é um quadro clássico, a gente chama de sinal de cinema. Pessoa, dá exemplo, fica lá sentadinha no cinema, na hora de levantar, praticamente precisa de ajuda para levantar, para sair. Dirigindo, isso dá muito. Trabalho, né, ficando, né, no computador, quem trabalha no escritório. E esse é um quadro clássico, não só de artrose, como também de dor fêmur-patelar, principalmente em mulheres. Tá? Sensação de travamento e estalidos no local, dor difusa e do tipo aperto, como se tivesse alguém pressionando ali a articulação. Essa sensação de aperto também é muito comum em articulações que estão edemaciadas, tá? Que estão inchadas. Às vezes você nem consegue ver a olho nu, mas a pessoa teve um trauma, teve alguma lesão, está iniciando um processo degenerativo. O edema interno, a gente chama de edema residual, que fica ali solto dentro da articulação, ele acontece, a sensação que a pessoa tem é que está pressionando ali aquela articulação. Esporadicamente percebe inchaço no joelho, principalmente a direita, né? Quando a pessoa percebe, a bomba já está estourada há muito tempo. Tá? Muitas das vezes ele sente, mas não consegue visualizar. Quando consegue visualizar, o processo já está mais avançado, geralmente. Já teve indicação de cirurgia de prótese para o joelho, para o membro inferior direito. Tá? Agora pensando na lombar, início dos sintomas há mais de um ano, associa com a piora do quadro com o joelho, né, a piora do quadro da lombar com a piora do quadro do joelho esquerdo, já passou por episódio de travamento local. Me perguntar alguma coisa? Não? Pior, após ficar muito tempo sentado trabalhando no computador por muito tempo. Dor esporadicamente desce para o membro inferior direito e glúteo. Dor do tipo fincada com sensação de formigamento esporádico. Então isso aqui é importante, pode ter relação uma coisa com a outra. O joelho dele direito é o pior, né, o histórico mais antigo dele. E a coluna, quando pega, leva a dor para a direita, que é muito comum também. E a gente sabe que para proteção, estabilidade e alinhamento adequado de membro inferior, a função de glúteo, posteriores, musculatura de quadril é fundamental. Se eu tenho uma lesão, não sei qual que é o quadro desse cara aqui, mas vamos supor que seja disco de lombar baixa que refere dor para glúteo. Se eu tenho a dor sendo referida para aquela região, a musculatura da região tende a perder eficiência. Lembra que o cérebro nosso é importante demais, é inteligente demais. O que ele pensa? Poxa, está doendo meu glúteo, eu vou desligar o glúteo para ele parar de me usar. Só que você continua usando, aí você começa a compensar. Usa do jeito errado, aí a dor piora, o quadro só vai embananando. Dor do tipo fincada com sensação de formigamento esporádica, então isso é uma sensação importante aqui associado a lesões lombares. Atualmente, sente ao trabalhar, né, computador, com pior ao longo do dia, percebe rigidez ao levantar após ficar muito tempo sentado. Pensa, está lascado, sinal de cinema no joelho, rigidez lombar. Então a pessoa para levantar, levanta até endireitar, né, e pegar o embalo, é um processo. Isso é um sinal clássico de lesão lombar inespecífica. A pessoa fica muito tempo naquela posição que geralmente piora. Quando ela vai levantar, ela sente uma rigidez. Né? Então, para chegar na posição neutra, demora um pouquinho ou vai arranhando com dor.
Tá? Isso é muito comum em pessoas que está principalmente começando um processo de lombalgia. Então são sinais importantes para vocês ficarem ligados que às vezes o cliente pode passar. Não, eu vou levantar, eu percebo que a coluna está meio dura, preciso dar uma esticada para melhorar. Pode ser um sinal de alguma estrutura importante começando a ser acometido. Beleza? Tá, pegamos a anamnese para continuar, principalmente história pregressa. Esse cara já fez cirurgia de menisco à direita, menisco medial, na adolescência, futebol. Futebol é uma beleza para o joelho, né? Entorses de tornozelo, nem soube falar quantas, nem quais, qual lado que foi também mais. Parou com musculação há 1 mês, devido à lesão, devido às queixas. Já realizou, né, anteriormente futebol e corrida. O objetivo dele, né, ao ter procurado aqui a prêmio, melhora dos sintomas, claro, né, quero resolver esse problema meu dos joelhos e da lombar. Vai iniciar, né, veio com a intenção de iniciar fisioterapia e musculação e pretende voltar para a corrida. Aí quando a gente pensa assim, no artrose, né, é muito comum. O cara já chega do médico, nunca mais você pode correr. Nunca mais você pode agachar acima de 90 graus. Passa até mal com essa aí. Então a pessoa já chega com esse conceito na cabeça, tá? E pensa, esse cara quer voltar para a corrida, ele se sente bem correndo. E ele tem, né, a intenção de fazer a musculação 3 vezes por semana, nós teremos 1 hora por dia só, 3 vezes por semana, para trabalhar um treino com aquele cliente. Tá? Histórico médico, ele chegou a tomar anti-inflamatório, tá, por quadro, não teve resposta nenhuma. Ressonância magnética demonstrando protusão de disco, L5-S1 e sinais degenerativos lombar. Desidratação de disco, osteófito, etc. Gente, isso aqui quase todo mundo tem. Tá? Protusão de disco, somente L5, S1, desidratação lombar, osteófito, que é o bico de papagaio. Se fizer uma ressonância da minha coluna aqui, vai estar cheio. Tá? Então isso aqui deixou de ser causas de lombalgia há muito tempo. Todo mundo tem. É um processo fisiológico, vai acontecer, tá? Uma hora ou outra na vida da pessoa. Claro que a genética, fatores ocupacionais, fatores esportivos podem acelerar ou não aquele processo. Tá? Então uma frase que eu gosto muito de falar, o cliente chega com aquela bíblia de exame ali, que tá, nossa, minha dor é por causa desse disco aqui que está dizendo. Ela falou, ó, primeiro ponto, se eu pegar todo mundo que está treinando aqui na academia, sem dor nenhuma, correndo, pulando caixa, pedalando, fazendo funcional, eu vou achar um tanto de disco ou igual ou pior que o seu. E aquele cara está sem dor nenhuma. Então isso não é a principal causa do seu quadro, pode ficar tranquilo. Tá? Então a gente pode afirmar hoje que essas alterações, elas podem sim estar relacionadas com o sintoma, mas não é a principal causa do quadro, principalmente de lombalgias mecânicas, tá? Que é o que a gente vai trabalhar aqui, lombalgia dependente de movimento. E nos joelhos, sinais degenerativos, tíbio femoral, né, que é entre o fêmur e a tíbia, patelo femoral, né, atrás da patela, entre a patela e o fêmur. Tem lá o sinal da cirurgia do joelho direito, ele fez uma meniscectomia, então arrancou um pedacinho do menisco, e fissuras de meniscos bilateralmente, que é comum também. Se eu pegar todo o joelho aqui da sala aqui, ó, e fizer ressonância, eu vou achar o tanto de fissura de menisco. Normal, só não tem quem não usa. Né? Geralmente a pessoa que não usa já não está mais entre a gente, já está fora, tá? Já está em outro patamar, beleza? Então, isso aqui é normal, é fisiológico, fissura meniscal, sinais degenerativos de cartilagem patelar. Claro que é importante esses dados, principalmente para a gente usar como comparativo. Tá? Não estou falando, hora nenhuma, que exame de imagem não é importante. Tá? Para que a gente usa muito isso aqui? Às vezes até a gente pede. Primeiro, quando tem suspeita de coisas mais graves. Tumores, fraturas, coisas mais pesadas, né? Por exemplo, fratura, pede um raio-x, o cara está perdendo peso do nada, está com dor contínua, pode suspeitar de alguma coisa mais grave, aí é legal pedir. E segundo, para comparativo, para a gente acompanhar aquele processo ao longo do tempo.
Então, por exemplo, a cada 5 anos pede um exame de novo para a gente ver se mudou muita coisa na coluna daquele cliente ou não. Só para deixá-lo mais tranquilo, para a gente também saber o que a atividade física, né, o tratamento está repercutindo na vida daquele aluno. Tranquilo esse histórico aqui? Beleza? Tá, então, pontos importantes, né, a gente sabe que o joelho direito é pior que o esquerdo, já foi até indicado para cirurgia, tem mais de 2 anos que esse cara está com essa dor, ele tem percebido inchaço, estalo e travamento desse joelho. O joelho esquerdo começou a pegar, tá? E a lombalgia é uma coisa que faz parte da vida dele. O cara já está acostumado com isso, né? E quando eu sei que a dor lombar ela começa e já irradia, né? Tem histórico de referimento aí para o lado direito, isso pode ser uma das causas do joelho dele ter zebrado, principalmente o lado direito. Tá? E vice-versa, né? Eu não vou preocupar ali quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu sei que uma coisa pode influenciar negativamente ou positivamente, caso melhor, no tratamento de sucesso da conduta que vai ser abordada com aquele paciente. Tranquilo? Antes de continuar a avaliação, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses processos. E inicialmente eu quero passar para vocês um pouquinho da artrose focada no joelho, mas o quadro, a patologia, ela acontece de uma forma bem parecida nas demais articulações, né? E é possível de acontecer no corpo inteiro. Então isso aqui mostra bem, né, uma articulação aqui zero, tranquilinha, né, totalmente íntegra, com uma articulação, né, já comida, desgastada, né? A artrose, a gente brinca que é um desgaste, né? É um excesso de uso ali da articulação. E a manifestação aqui, um joelho também, você vê que a cartilagem aqui femoral, cartilagem tibial lisinha, bonitinha, e aqui toda comida com pontos de rosas aqui aparecendo, erosões, e isso aqui é um sinal importante também de degeneração. Aqui está ruim de ver, está um pouquinho embaçado, mas depois vou ver se eu mando a apresentação para vocês lá, tá? Então tá, um conceito aí da artrose, né, só para a gente deixar o negócio um pouquinho mais formal, é uma artropatia, né, uma patologia articular, primeiramente não inflamatória e de caráter progressivo, né, e muita gente acha que é um processo inflamatório. Lembrando, processo de inflamação, geralmente ela dura ali 5 dias, 1 semana após a lesão. A artrose é um negócio que é formado, anos, né? A degeneração articular, na verdade, é uma coisa fisiológica, ela vai acontecer, tá? Ao longo dos anos, né? Fato é, se vai acontecer de forma harmônica, de um lado mais que o outro, mais precocemente em determinada articulação devido ao tanto que eu utilizo. Então isso aí que a gente tem que preocupar. É caracterizado por degeneração da cartilagem hialina, tá? A cartilagem, né, é um tecido que geralmente recobre ali a superfície óssea, que, que faz união com outra superfície óssea para formar articulação, igual eu falei no início, às vezes macho com fêmea, macho com macho, fêmea com fêmea, principal macho com fêmea. No caso aqui do joelho, a tíbia, a parte fêmea, o fêmur, a parte macha, tá? Isso é importante vocês saberem, baseado nas intervenções de mobilidade, ganho de deslizamento para melhorar a amplitude de movimento total articular daquela região. E tem neoformação óssea reacional, então é muito comum, às vezes eu pego um raio-x de um joelho com artrose, a gente chama de esclerose, que é uma borrada branca ali no raio-x. Aquilo ali é um processo de como se fosse um excesso de cicatrização daquele tecido ósseo e cartilaginoso que está querendo se recompor, mas não está acontecendo de forma organizada porque a sobrecarga está presente, tá? Então, ao mesmo tempo que eu machuco, que eu tenho erosão, meu corpo tenta repor aquilo ali, só que como o negócio está desorganizado, aquela reposição acontece de forma desordenada. Daí que forma, por exemplo, os calo-ósseos, o osteófito, que é o bico de papagaio, que é clássico da coluna, isso tudo é um sinal de degeneração. Cisto de Becker, né, atrás do joelho, é comum.
até uma proteção, antigamente tirava, mas seu corpo faz aquilo até como uma forma de estabilização daquela articulação. Cerca de 40% das doenças articulares dos idosos. Então é muito comum a chance do idoso que está aqui treinando com a gente ter dor é grande e daquilo ali ser uma artrose é gigantesca. 80% dos indivíduos acima de 60 anos são portadores de artrose. Tá? No caso aqui na sala a gente tem alguns também, né, Cid Nelson? Então, dependendo do histórico, eu também não posso zoar, que eu estou com o processo aqui, mas dependendo do histórico esportivo, cirúrgico, de lesão, isso é facilitado. Lembrem, é uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos, só 20% vai escapar. Né? Hoje em dia eu falo que escapa em algumas articulações, as outras têm, dificilmente a pessoa não vai ter. Né? E 30% das mulheres e 17% dos homens que são sintomáticos. Na verdade é assintomáticos, isso aqui tá errado, tá? Dos que tem artrose, 17 e 30 que não tem sintomas. Beleza? Coloquei errado isso aqui. Pensando em mecanismo de lesão, né? Em fisiopatologia, geralmente a artrose ela acontece por origem mecânica, às vezes pode ser trauma, às vezes pode ser, né, algum procedimento invasivo, uma retirada de um tumor, por exemplo, mas pensando que não tem nenhum ponto desse aspecto, são microtraumas geralmente imperceptíveis. Você começa a lesão, você nem sabe que você está machucando, tá? Você começa de forma silenciosa, gradual, tá? E quando começa a doer, o buraco já está formado há muito tempo, tá? Quando está inchado, aí que o negócio está mais pesado ainda. Quando está travado, aí, nossa, está na fase mais avançada ainda. E a gente vê isso aí diariamente aqui na academia. Tá? Então, são microtraumas repetitivos que acometem o osso subcondral, né, a parte óssea, o periósteo que está abaixo da cartilagem. Existe um aumento de água na matriz, amolece aquela cartilagem e a superfície óssea, ele fica mais susceptível à deformação, fissuras, vai formando, né, erosões ali dentro da cartilagem e o seu corpo vai tentando cicatrizar, só que de forma desordenada. Então fica uma bagunça. Tecido mais espesso, às vezes mais fibroso, com mais osso, porém mais quebradiço, tá? Mais vulnerável. Tá? E são de diversas origens. Existem, né, algumas origens que são patologias autoimunes, né, principalmente as artrites, né, que tem origem reumatológica. Então é um negócio que ataca, que a gente tem pouco controle, mas que tem algumas relações. Às vezes a pessoa já tem o fator genético envolvido, ou tem artrite ali incubada, mas em momentos de tensão, estresse, alterações emocionais, o negócio ataca. Então a gente controla pouco isso aqui, porém é importantíssimo saber, e sabe-se que quando a pessoa consegue conciliar o tratamento com a atividade física, as chances de crises cada vez mais reduzidas. Traumas e lesões ligamentares, né? Então esse aí é exemplo do Cid, né? Lesãozinha do cruzado que facilitou o desgaste ali da articulação, sobrepeso, né? Obesidade, desalinhamento estrutural, treino errado. Eu até coloquei aqui um negócio que eu gosto demais de ensinar aos pacientes: cirurgias prévias, né? Isso aqui casa muito com a nossa abordagem, tá? Às vezes a pessoa ainda não tem dor, mas ela dá sinais para você de sofrimento daquela articulação, tá? Por isso que é importante demais vocês pegarem feedbacks, principalmente quando tem uma suspeita ou quando tem alguma dica ali na avaliação daquele cliente. Um ensinamento que eu gosto muito de passar para esses alunos, esses pacientes, é falar com eles: a gente vai começar agora a fazer um fortalecimento que envolve diretamente a articulação sua que está machucada. E lembre, a articulação não faz força. Então, se na hora do agachamento você sentir que está dando mais pressão na patela do que na coxa, está errado. Para que vai machucar. Tá? Isso vale para qualquer articulação. Está fazendo abdominal. Minha coluna está pegando demais. Coluna que está envolvida com o abdominal, a articulação que está envolvida com o abdominal é
coluna lombar, por exemplo. Se o cara na hora do abdominal, que é para ele sentir o quê? Abdômen, reto do abdômen, por exemplo. Está sentindo mais a lombar do que o abdômen, está certo ou está errado? Está errado. Se o cara na hora do agachamento, no leg press, que é para sentir quadríceps, glúteo, está sentindo mais a patela do que a coxa e o glúteo, está certo ou está errado? Então, isso são sinais e feedbacks para vocês perguntarem mesmo para os seus alunos, principalmente esses aqui, para não esperar isso aqui acontecer. Ó. Repetir, né? Vai esmagar a articulação. Chega uma hora que a cartilagem vai sendo comida, atingiu o osso subcondral, que é totalmente rico em nervo, inervação, assim, adoidado, aí o cara vai sentir dor. Aí vai vir a dor pesada. Aí dor, vem inchaço, vem edema, o cara sai da academia. Tá? Então não esperar isso acontecer para pegar esse tipo de feedback. Fiz questão de colocar essa frase, que é uma abordagem, um ensinamento que eu gosto muito de usar, independente da idade do cliente e da lesão. Tá? Eu trouxe aqui como oportunidade aqui no treinamento de artrose para o joelho, mas isso serve para qualquer articulação. Né? E um outro ponto que facilita bastante a degeneração articular é a pessoa já ter passado por cirurgias. No caso aqui, esse nosso aluno, ele passou por uma cirurgia no menisco direito, que é o lado do joelho que ele sente mais. Tá? Alguns conceitos importantes também, né? Primeiro deles, saber ali diferenciar artrite de artrose. Tá? No caso desse tema aqui, é um processo degenerativo, então a gente não costuma usar o termo artrite, que remete a um processo agudo, um processo que começou a doer hoje porque aconteceu ontem, entendeu? Geralmente as artrites, elas têm relação com patologias autoimunes, igual eu comentei anteriormente, artrite reumatoide, febre reumática, espondilite anquilosante, tem até um aluno de Samuel, né, o Osmar, que tem. Então, às vezes o cara tem a crise e a articulação ataca de uma vez, aí sim acontece uma inflamação clássica. Fica quente, fica inchado, fica vermelho, fica limitada a movimentação. Já na artrose o processo é diferente. Tá? É um processo crônico, longo prazo, artrite curto prazo. Outra causa de artrite, pancada. Então o cara tá na pelada lá da academia no domingão, no sábado, tomou uma entrada lateral, torceu o tornozelo inchou. Aquilo ali é um trauma agudo, tá? Vai gerar uma artrite, uma dor articular, tá? Já no caso da artrose é um processo degenerativo, são geralmente microtraumas que vão se acumulando ao longo de um tempo, vai somando, chega uma hora que a pessoa começa a sentir. Geralmente aquela hora do início do sintoma é associado talvez até a algum esforço. E aquele aluno leigo, ele pode até culpar a academia. Tá? Às vezes a gente dá a sorte do cara já tá lá com a bomba para estourar, tá na beira do precipício, chegou lá, não li a avaliação, fiz a ficha correndo, cheguei pro cara lá no Smith, pedi para ele agachar, no primeiro exercício, doeu. Quando vai ver, o cara já tava com a articulação, com a cartilagem já desse jeito aqui, ó, comida, uma encostada na outra. Foi o agachamento que foi a causa da patologia dele? Não. Para ele foi o agachamento ou não? Foi. Foi o professor ou não? Foi a prêmio ou não? Foi. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que às vezes coincide da pessoa sentir, né? E ficar procurando, nossa, o que eu fiz que deu isso aqui? Eu nunca tive isso, né? Mas na verdade a lesão ela não veio naquele momento. Claro que aquilo ali facilitou e deu um empurrão final para o negócio acontecer, tá? Então é um processo crônico, tá? Saber diferenciar também dor mecânica de dor química. Geralmente dor química é uma dor inflamatória, onde a gente tem liberações ali de neurotransmissores, alterações de temperatura, de edema, que são agudas, né, momentâneas. A dor mecânica, que é o quadro característico da artrose, ela é dependente de posicionamento, de movimento, de exercício, de esforço. Ela geralmente não está presente 24 horas. A dor química, independente da posição, você está deitado, você está sentado, você está em pé, você está correndo, está a mesma intensidade o tempo inteiro.
essa dor química geralmente reage bem a remédio, que é, né, um mecanismo que age de forma química para melhorar aquele sintoma. Tá? Já a dor mecânica, esquece medicamento. Tá? Muita gente, eu trato, vou botar em 99% dos casos que a gente trata, é isso aqui. Aí tem gente que chega, nossa, tomei um anti-inflamatório aqui para não sentir dor na sessão. Eu olho para ele, não vai adiantar nada, porque a sessão é mecânica. O anti-inflamatório, né, dá uma trabalhada nesses sintomas químicos. Mas, dependendo do medicamento que a pessoa toma, ele tem efeito analgésico. Então, às vezes, a pessoa com quadro degenerativo, com dor mecânica, sob medicamento com efeito analgésico, principalmente corticoides, que são mais fortes, o cara não sente dor. Aí corta a dor mesmo. E o cara vai achar que tá bom, o joelho tá uma bola, ele tá agachando. Na hora que o corticoide passar o efeito, vai acontecer o quê? Não vai nem sair da cama. É muito comum no esporte, principalmente alto rendimento, futebol, muito comum. Cara que tá parado ali vale grana. Se ele fica um jogo sem entrar, não pode. Então soca corticoide. Antigamente fazia isso mais, hoje menos. O fenômeno mesmo, um dos motivos da ruptura no tendão patelar dele foi esse. Cara muito forte, joelho com dor há muito tempo, tendão já dando sinal, corticoide, infiltração e vai julgar. Pensa, um cara daquele parado, quantos milhões por jogo que perde, né? Aí forçou, cara muito forte, muito rápido, tendão não aguentou. E isso acontece muito. Né? E acontece com a gente aqui também. A pessoa está com dor, toma remédio e vem treinar. Vai fazer aula de bike, vai fazer uma aula de cross, vai fazer musculação, vai fazer... Isso acontece. Por isso que é importante essa anamnese, saber o histórico da pessoa, saber se ele tem costume de fazer aquilo. Se ele está com dor, perguntar como é que está a dor, saber se tomou algum medicamento, né? Porque isso tudo influencia no feedback e na resposta que ele vai ter frente ao estímulo durante aquela situação. Beleza? Dados clínicos, né, clássicos aí do processo de artrose. Primeiro ponto é dor. Tá? Dor, principalmente com essa característica de aperto, pressão, como se tivesse alguma coisa arroxando ali a articulação, impedindo ele de movimentar. Aí já entra a questão da rigidez. A pessoa tem uma dificuldade de movimentação. Tá? Então o joelho, o cara para sentar, acha a cadeira, vai sentando devagarzinho, parece que o negócio está faltando óleo ali, a articulação está sem lubrificação. Crepitações, então, né, tem quadro que a gente escuta mesmo, travando, às vezes joelho, coluna, João está com de quadril, né? Parece que a articulação está cantando, está querendo conversar com o fisioterapeuta ali. De tanto que crepita quando perde, né, a característica ideal e a consistência e integridade, né, da articulação. Quando? Eu também tenho aqui. Isso. Esse aqui é uma característica da artrose, é clássico da gente encontrar na artrose, mas não é só na artrose que a gente encontra crepitações, tá? A crepitação é um sinal de alerta, tá? Se ela vem junto com a dor, aí é um sinal importante que precisa ser tratado, tá? Agora, se tem só a crepitação sem a dor, tem gente que vai ter e vai conviver com aquilo o resto da vida, nunca vai ter dor, tá? Mas eu gosto muito de comparar, principalmente de joelho, um lado com o outro. Vamos supor, Renatinha, acho que ela teve dor femopatelar, né? Que é uma dor bem mecânica, que não é um quadro degenerativo, mas tem a ver com desalinhamento, né? Desequilíbrio muscular e tal. Vamos supor que eu fiz os testes de agachamento unilateral, joelho esquerdo lisinho, zero sinal, joelho direito, que ela já teve um histórico de dor, crepitando pra caramba. Aquilo ali pode ser um indício de movimentação inadequada e aumento da pressão articular, tá? Não é regra, tá? Não é toda crepitação que casa com uma articulação degenerada, mas muitas das vezes a crepitação diferente de um lado em relação ao outro já sugere pra gente, por mais que não tenha dor, que aquela articulação já está mais velha, já está uns 2 aninhos mais velha que a outra, tá? Então a gente tem que, aí qual que é a ideia? Entender o processo, né? Tentar fazer, né? Tentar perceber
se realmente existem algumas alterações mecânicas que favorecem o aumento da sobrecarga ali naquela articulação e trabalhar aquelas alterações para ver se isso vai mudar ou não. Pode ser que mude, golaço, vamos manter. Pode ser que não mude nada, mas que a pessoa nunca desencadeie dor. Mas é um ponto de alerta. Tá? Isso não é só crepitação. No joelho a característica é a crepitação. Mas às vezes os clunks, né? Às vezes articulações maiores, com músculos maiores, tipo quadril, dá muito clunk, arranhada. Quando o cara firma o abdômen já melhora. Então isso pode sugerir algumas mudanças de consistência. Às vezes a articulação com edema costuma dar isso, aumentar a crepitação, costuma dar estalidos mais agudos, mas lembrem sempre, estalo tem diversas causas, diversas origens, não é o ponto principal de alerta. É alerta demais quando vem junto de dor. Geralmente estalo até alivia. Tá? Às vezes a pessoa fala, nossa, deu um estalo no meu pescoço, melhorou. Né? Então geralmente até alivia. Inclusive a gente tem técnica de terapia manual que promove isso, para alívio, claro que direcionado. Mas às vezes a pessoa faz, não, meu joelho estava querendo instalar, na hora que eu estiquei ele instalou, não soltou, aliviou demais. Tá? Então geralmente acontece isso, e não a dor. Quando vem a dor aí é legal a gente entender qual que é o processo. Tá? Deformidades, então é normal, né, num quadro degenerativo, né, de artrose, que é cumulativo, a articulação ela vai sofrendo, o osso subcondral vai sofrendo, o espaço ali entre uma superfície articular e outra vai sendo reduzido, muitas vezes isso não ocorre de forma alinhada, tá? Às vezes vai mais para um lado que para o outro. Então, por exemplo, joelho, é muito comum a pessoa ou aumentar o varo de joelho ou o valgo demais, né? Depende de qual superfície articular, né? Valgo. Né? Então isso tende a acontecer de forma progressiva. Uma artrose clássica que eu gosto de usar de exemplo, que você já deve conhecer alguém ou ver, é o joanete, por exemplo. É um processo degenerativo da articulação metatarso-falangiana do primeiro raio, que tem a ver com mecânica, com pisada, né, sobrecarga, né, calçada e tal, e que é uma deformidade, né, vai desgastando. Né, muitas vezes a pessoa tem dor, tem vezes que não tem, e mesmo assim tem uma degeneração com uma deformidade acentuada. Né? E no raio-x, né, esse aqui é um exemplo clássico, aqui um joelho legal, bonitinho aqui a superfície articular, o osso aqui na patela, dá para ver aqui bonitinho lá na frente, aqui o osso certinho, aqui no compartimento lateral, pior. Então esse cara aqui que está com o compartimento lateral mais encostado, né? Então a fíbula aqui, ó, ela está mais encostada, mais próxima, ele tem uma deformidade possivelmente em valgo, né? Que abre a parte medial, onde não tem fíbula, né? E esmaga aqui o compartimento lateral, tá? Pode ser o contrário. E aqui uma prótese bonitinha, né? A gente tem alguns alunos aí que tem, hoje mesmo atendi uma senhora, 92 anos, mas tá bem demais. Tem uma prótese bonitinha lá e tem que tomar cuidado. Quando tem isso aqui, tem que tomar cuidado. Né? Tem uma limitação, tem um bloqueio de amplitude máxima, principalmente de flexão. Tá? A gente não vai querer, por exemplo, um quadro desse de cirurgia com prótese, né, de joelho. Hoje em dia já tem umas mais tecnológicas que aguentam mais pressão. Mas normalmente, principalmente no Brasil, você não vai querer encostar o calcanhar do cara no glúteo com uma prótese dessa aqui. Tá? Oi? Pode desencaixar. Pode perder a cirurgia. Pode. Pensa, nossa senhora, passa até mal. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. Hoje em dia o material disso aqui é titânio, é coisa que bem avançada mesmo. Tem. Até tem um modelo nosso aqui. Esse é um modelo nosso aí. Né, um ponto importante da artrose que precisa ser levado em consideração é a perda da cartilagem. Geralmente perde mesmo, porque o tecido cartilaginoso, comparando com o tecido ósseo, tecido muscular, tecido tendíneo, é o menos rico em vascularização, é o menos nutrido. Quanto menos sangue chega naquele tecido, mais difícil de cicatrizar. Tá? Principalmente
se a lesão está muito interna ali na articulação, aí é mais difícil ainda chegar, que é o que geralmente acontece com o joelho. Tá? Então, o joelho, a pessoa começa a perder a cartilagem ali da tíbia, por exemplo, a regeneração a gente nem conta com ela. Tá? E, né, para todas as articulações é assim, não é diferente para o joelho. É um negócio que eu gosto de explicar para os pacientes também, que acabam perdendo a esperança, principalmente que alguém já falou com ele que ele está com osso, que não vai conseguir agachar nunca mais, né? O cara está sentando no vaso, está jantando, está agachando, mas ele não sabe que ele está agachando. Que é isso, na deficiência, né? Pensem que a articulação, ela é protegida, ela é estabilizada por 3 mecanismos principais. O primeiro deles é o osteoligamentar, que entra cartilagem também, menisco também, no caso do joelho. Tá? Segundo deles é o tecido ativo, que é a musculatura, músculo, tendão, fáscia também. E o terceiro, neural. Então, na deficiência de um desses 3, eu tenho que correr para compensar trabalhando os outros. Né? Então, geralmente, na deficiência do tecido cartilaginoso, tecido ósseo, ligamentar, meniscal, o que eu tenho que fazer? Trabalhar os outros 2, músculo, né? Neuromuscular, vamos botar assim, tendíneo e etc. Tá? Então tem chance de reversão funcional, sim. Tem chance de voltar a cartilagem? Não sei, não quero nem saber. Se você estiver agachando sem dor, tá de boa. Não tá não? Se estiver correndo sem dor, não tá tranquilo para você não? Então esquece raio-x. Tá? Então é isso. Né? A gente tem que educar o nosso cliente sabendo que na deficiência de um não está tudo perdido, que ele tem cérebro, né, córtex para ativar o músculo ali e sistema muscular ativo, musculatura está ali. Está apagada, está desligada porque está com dor, está com edema? Tá, mas a gente vai ter que melhorar a dor, controlar o sinal e sintoma ali da lesão para depois acordar e treinar aquela musculatura. Lembrando, se o cara parar de treinar, está sem dor, está treinando, já tem artrose, está correndo, continuou só com a corrida, parou de fortalecer, tem estudo que eu até trouxe. 36 semanas vai com o mesmo quadro de quando começou o tratamento. Estudo, assim, é evidência científica mesmo. Cara, 0 dor depois de um tratamento de 12 semanas, 0 dor, totalmente funcional, parou de fazer 36 semanas, volta a doer. Né? Então, assim, é um treino eterno. Eu vou ter que fazer isso o resto da vida? Vai. Você tem que estar com a gente o resto da vida? Vai. Por isso que é mais uma chance da gente fidelizar, né, aquele cliente. O cara, enquanto ele tiver saúde, né, consciência e tal, ele vai precisar da atividade física, senão ele vai ter dor. Beleza? Então, algumas coisas, né, que favorecem esse difícil reparo, né? Pode acontecer, mas é difícil. Pouco vaso, distância, né, do foco da nutrição. Então, por exemplo, quanto mais dentro ali da articulação, pior. Pequena quantidade de célula com potencial de reproduzir outras células ali da cartilagem. Poucas células produtoras de matriz, que tem a ver com substâncias que favorecem a proliferação daquele tecido. Profundidade da lesão. Então, quanto mais profunda a erosão ali da cartilagem, mais difícil de tratar. Isso acontece muitas vezes em pós-cirúrgico, né? Tem que meter broca lá para fixar ligamento, cortar um pedaço do menisco, dependendo do domínio ali do profissional que vai operar, aí o negócio machuca mais ainda. Quanto mais mexe, pior e mais difícil para recompor a parte da cartilagem, tá? Porém, existem, né, alguns recursos que ajudam e podem contribuir com a amenização daquela artrose, daquele quadro, tá? Um deles, esse aqui eu acho que hoje em dia não usa mais, é a exposição do osso subcondral. Ouço pouco falar disso hoje. A pessoa abre a articulação, era por até a artroscopia, e dava vários cortezinhos na cartilagem, até no lugar que está mais nutrido, perto da lesão, até atingir o osso subcondral para estimular a cicatrização daquela região, tá? Como se tivesse a cavucada ali para o seu corpo reagir. Nem sei se usa mais. Colocar enxerto, então tirar a cartilagem de um lugar e aplicar em outro.
Prótese, né? A gente deu exemplo ali, às vezes prótese, a mais comum é essa que pega a superfície toda da tíbia, a superfície toda do fêmur, arranca, passa a serra e coloca uma artificial. É uma cirurgia agressiva demais, eu já assisti uma inclusive. Medicamentoso, então hoje tem alguns medicamentos, alguns suplementos alimentares à base de colágeno, tem alguns, né, no mercado, o pessoal que faz propaganda e tal, que defendem a ideia de recomposição cartilaginosa, mas, né, o que tem de estudo disso, que alguns desses medicamentos, por exemplo, o sulfato de condroitina, glucosamina, eles a longo prazo eles podem ajudar, a longo prazo, então um tratamento a longo prazo. Muitas vezes o cliente já começa a tomar, fala, nossa, melhorei, comecei a tomar isso aqui, está fazendo a física, começou a tomar sulfato. Eu falei, olha, a fisioterapia que está te melhorando, não é isso. É academia, é exercício, isso sim tem muita evidência. E aí que a gente entra, né, que é a parte biomecânica, assim, é o padrão ouro de intervenção para esse tipo de quadro, a não ser que já esteja no processo bem acentuado, que aí não tem como escapar da prótese, tá? Daí realmente é necessário. Às vezes a gente fazendo aqui terapia manual, reforço, o quadro não vai, porque já está praticamente osso com osso, a pessoa já não tem mais função, aí sim precisa de uma ajuda cirúrgica. Tá gravando, gente? Deixa eu ver aqui, só conferir. Beleza. Essa parte da infiltração na célula, o que ela ajuda? Cara, infiltração é corticoide, né? Um anti-inflamatório esteroide, vai lá. Assim, ele geralmente é para sintoma. Então, vamos supor, a pessoa, esse exemplo que eu dei, o cara tem uma dorzinha no joelho, tem lá um processo de artrose, começou a treinar, primeira semana fez um agachamento ali, nem regaçou. A pessoa não consegue nem sair de casa. Aí, às vezes, tem que entrar com algum medicamento, pelo menos dar um conforto para o paciente, para começar alguma coisa na físio, por exemplo, entendeu? Mas não melhora a degeneração, é para tirar sintoma. Então, tirou a dor, para dar uma controlada no sintoma, para a pessoa ficar mais confortável, para pelo menos sobreviver ali ao longo do dia e fazer alguma abordagem para trabalhar as características e limitações apresentadas, entendeu? Aí existem, né, hoje em dia tem muita coisa no mercado. E assim, o principal é isso aqui, ó, é o tratamento biomecânico, tá? Aí existem outros tipos de abordagem que a gente nomeia como biomecânico também, que tem a ver com alinhamento, com, né, postura, flexibilidade, integridade articular, tá? E alguns deles são de procedimento cirúrgico também, tá? A CID até fez né? A osteotomia, que é um realinhamento ósseo. Por exemplo, a pessoa tem um varismo gigante, muito fora da curva, que prejudica ali a compressão articular. Aí eles podem pegar ou a tíbia, se foi a tíbia, né? Ou o tíbia ou o fêmur, fazer tipo uma cunha, arrancar um pedaço e alinhar ali a tíbia e o fêmur para melhorar o alinhamento daquela articulação. Às vezes é indicado, né? Principalmente a pessoa, o atleta que tem rupturas ligamentares recorrentes ou já está com processo precoce de artrose, tá? Transposição de tendão, isso aqui também é um negócio mais difícil de encontrar. Tem um aluno aqui que voltou até médico, João Alberto, né? Que ele está muito frio. Se quiser abaixar, pode ficar à vontade ali, galera. Eu tô falando aqui, nem sente, né? A osteotomia não. Transposição de tendão, então às vezes, isso aqui, galera, é um negócio muito delicado isso aqui, ó, essa parte. Tem até também retirada, às vezes, de alguma estrutura óssea, mas é um negócio muito agressivo e que geralmente, hoje em dia, é menos usado. Você mudar um tendão de lugar, você faz uma confusão, tá? Assim, e gera compensações, às vezes limitações, que vão ser piores do que aquela lesão atual da pessoa, tá? É menos difícil, é menos encontrado, quer dizer, é mais difícil de ver hoje, mas ainda a gente vê, né? A Samuel está até com um aluno que está com um quadro agora de artrose, que teve uma cirurgia agressiva aí na mão, tá? Mas que gerou uma implicação negativa demais, que a pessoa vai ter o resto da vida agora, tá? E o principal é esse aqui, ó, atividade física e
fisioterapia, né? Preferencialmente os dois, né? Em conciliação, entendendo ali o processo, respeitando a evolução e trabalhando juntos. O uso de órteses, a gente gosta muito aqui da palmilha, por exemplo, no caso de joelho, dependendo da alteração que a pessoa tem. Se eu der um estímulo ascendente lá do pé, com um objetivo ascendente, né, de baixo para cima, eu consigo, às vezes, amenizar um pouquinho o estresse articular que tem relação com a facilitação daquela artrose daquele joelho, tá? E principalmente falando desses aqui, tá? Hoje, né, a gente assim, já tem muito estudo, muito embasamento, muita coisa, e existe uma forte evidência científica que afirma que os exercícios aeróbicos e musculação previnem a desabilidade em indivíduos com osteoartrose. Então, tanto treino aeróbico quanto o treino de força, eles têm evidência fortíssima que ajudam a melhorar aquele quadro. Tá? Tem estudo que até defende o aeróbico mais do que a musculação, o treino de força. E tem outros que já é o contrário, aí já é uma briga aí de método, de processo, de intervenção, de articulação que está sendo estudada. Mas fato é que é importante o cara com artrose fazer aeróbico e fazer treino de força, né? Aí é legal eu fazer a leitura para saber qual exercício aeróbico, por exemplo, indicar. Esse cara quer correr, tá com dor, inchaço, limitação, vou passar a corrida de cara para ele, sabendo que o aeróbico é bom? Não, né? Então a gente tira ali, ameniza um pouquinho o impacto, talvez opte por uma remo, uma bike, um elíptico, né? E sempre lembrando que não existe receita de bolo. Às vezes a pessoa ela vai responder bem numa bike, mas uma outra pessoa com a mesma lesão, na mesma idade, com a mesma alteração, não vai responder bem, né? Então o feedback daqueles clientes é fundamental, né? O momento que a gente teve a pegar um feedback na qualificação, por exemplo. 2 semanas depois que eu montei o treino, eu tenho um outro momento agendado, eu sei que aquele cliente é um cliente que tem uma artrose, que está com uma dor de joelho, que está fazendo fisioterapia com o João, então eu vou colher um feedback. E aí, como é que foi a bike? Foi legal? Nossa, senti um pouquinho. Opa, vamos ajustar, vamos tentar o elíptico, vamos tentar um reminho só mexendo o braço. Enfim, né? Tem que dar um estímulo aeróbico para ele. Olha o que eu falei aqui, ó. Efeito positivo de exercícios por 12 semanas desaparecem após 36 semanas se o cara para, tá? Então isso é legal você saber. Falou, ó, tem evidência, tem estudo mostrando que, né, o que a gente vai fazer aqui, né, o que vamos supor que deu o momento do cara reavaliar. Na hora que chegou na entrega da avaliação, na segunda entrega deu o tempo certinho ali de 12 semanas. Exemplo, falou, ó, parabéns, você está sem dor, chegamos aqui no ciclo já. E olha, esse momento é um momento perigoso. Como você está sem dor, você tende a relaxar. E para artrose, que é o que você tem no seu joelho, a gente sabe que atividade física é o resto da vida. E tem estudos que mostram que se você parar, daqui a 36 semanas você volta até a mesma dor que você estava 12 semanas atrás. Não só dor, né? Enfim, a limitação que ele apresentou ali. Estudos também que mostram que existe uma correlação direta de redução de flexibilidade de membros inferiores, global, não fala qual grupo muscular certinho, com indivíduos com artrose de joelho. Então, assim, é importante ou não trabalhar flexibilidade no quadro de artrose, não só de joelho, né, de membros inferiores. Sim, e lembre, não quer dizer vir aqui para cima e fazer alongamento passivo. Existem várias formas de trabalhar flexibilidade, tá? Fortalecimento de quadríceps tem evidência também que melhora a dor e função, tá? Mas vamos supor, o cara tá agudo, tá com dor, joelho inchado, já vou colocar de cara ele para fazer um agachamento avanço ali, um búlgaro, nunca mais vai voltar, né? Nunca mais vai voltar. Então tem o momento certo de entrar e tem a estratégia certa para trabalhar quadríceps, né? Às vezes colocar o almofadinho, um travesseirinho debaixo do joelho, pedir para tirar o calcanhar do chão, apertando a almofadinha, só para ativar a quadríceps de forma isométrica. Às vezes na band, pega a band no espaldar, coloca aqui na linha poplítea, pede para a pessoa descarregar o peso em cima do lado e travar a coxa.
extensão máxima, já ganha ativação de quadríceps, numa amplitude mais segura com descarga de peso. Eu gosto de passar o ajoelhado, que não tem para onde o cara fugir, mas tem que ver se ele não vai estar com dor na posição ajoelhada. Eu já estou numa amplitude maior. Extensora tem um momento certo também, não é todo mundo que vai aceitar bem. Testou extensora, é válido, mas lembra do feedback aí. Onde você está sentindo a pressão? Quem está fazendo força aí? É aqui ou é aqui? Tá aqui demais. Tá errado, diminui. Diminuiu, não conseguiu ativar, sai fora de lá. Vai machucar. Beleza? Redução de carga versus descarga de peso. Estudos que mostram, é muito comum ainda, às vezes, profissionais da saúde contraindicar, deixar passar muleta, passar bengala, pedir para a pessoa imobilizar, às vezes, colocar brace no joelho, pensando no joelho, né? Mas demais articulações também. Isso é errado, a descarga de peso é importante, fundamental para desenvolvimento de estabilidade, se tem alguma chance de voltar alguma coisa da cartilagem ou de alguma estrutura organizacional interna da articulação, a descarga de peso ela tem relação direta com isso, lógico, com responsabilidade. Não sei se já viram ali, o cliente chega com muleta, bengala, eu já tento arrancar o máximo. Quanto antes a pessoa consegue descarregar peso, claro, respeitando o processo sem reação negativa, mais rápido ele recupera, tá? Claro que com responsabilidade. Não adianta eu tirar a muleta, a pessoa ir pro chão e insistir ainda, né? Então, assim, você vai treinar a marcha, apoia, levantar, tirar a cadeira, né? Tirar a cadeira, então é importante isso. E o principal, né? Eu falo que são dois momentos quando você quer avançar na intensidade de alguma intervenção. Intensidade que eu falo não é só peso, não. Complexidade, qualidade, amplitude. Você precisa ter dois momentos de avaliação ali. Durante, então se o cara relatou, não, pegou demais, estou doendo demais, estou sentindo pressão só no joelho, não está dando não, está ruim. Beleza, sinal vermelho, espera um pouquinho para testar de novo. Às vezes vai dar certo, o cara não vai sentir nada na hora, só que no outro dia ele vai te mandar uma mensagem lá no bote conversa, quero falar com o professor. Marina do céu, não estou conseguindo nem levantar, meu joelho está inchado, está doendo pra caramba. Errou a mão também, então precisa pegar mais leve na próxima. O durante e o após são dois momentos importantes que você precisa entender que a pessoa precisa te passar para a gente avançar, manter principalmente aquela intervenção que está sendo proposta. Beleza? E, peraí, onde é que eu estou? Imobilização e movimento controlado, né? Tem a ver com a descarga de peso também. Hoje sabe-se que a imobilização por um quadro de artrose em casos extremos, assim, eu já não tenho visto mais. Antigamente o pessoal passava esses bracezão, polaina, zona, um negócio com metal para a pessoa fixar a perna, não dobrar o joelho. Às vezes, vamos pensar numa artrose lombar, cinta lombar, abdominal. Então isso aí, quanto menos, né, é normal. Náutico a gente vê demais, joelheira, né? Que é a joelheirona com a bolinha, com a patela aparecendo. João que vai lá dar assistência, a galera dos acima de 45. Cara, todo jogo tem um, né? E assim, aquilo ali não é para imobilizar, mas que veio na cabeça aqui, ele permite o movimento, mas geralmente a imobilização, ela acelera o processo de degeneração. Ela, além de enfraquecer, né, a musculatura, que é importante para gerar uma compensação positiva do quadro de artrose, ela piora o processo de desgaste da articulação, que o próprio movimento tende a manter a atividade celular ali dentro, e isso retarda ou acelera o processo de reparação. Então, a partir do momento que eu corto o movimento, a descarga de peso, a chance de atrofia, de perda de mecanismos e tecidos de proteção, ela é muito maior. Beleza? Tranquilo até aí? Deixa eu ver a parte que a gente... Ó o nosso modelo aí. Eu vou passar isso aqui então rapidinho, mas aí na próxima treinamento eu começo por aqui, só para vocês lembrarem, beleza? Dessa parte aqui. Mas só para pegar aqui, continuando a avaliação, isso aqui é um paciente nosso com artrose de joelho. Hoje, quem conhece já sabe que ele fez as 2 cirurgias, isso aqui é antes de fazer a cirurgia. Então a gente pode perceber que ele tem uma deformidade em varo de um lado, em valgo de outro, tá?
Eu tentei pegar, claro que o caso dele seria um pouquinho mais avançado do que o caso desse aluno da anamnese que eu coloquei, tá? Mas, não sei se vocês percebem, ele está jogando o peso dele todo aqui na direita, a perna que fica assim, ó, geralmente a perna que não recebe carga. O lado direito é o lado da dor, tá? O lado direito é o lado da dor. Dá a impressão que o lado esquerdo é até mais comprido. Aí é normal, às vezes o cara está tão deformado em varo, a articulação aproximou tanto da outra, que muda mesmo o comprimento total ali do segmento inferior. E aqui uma deformação em varo, aqui uma deformação em valgo. No lado da deformação em valgo, que é o joelho para dentro, um joanete maior, uma pronação maior. Aqui, que é o lado que parece que está mais curto, o pé um pouquinho mais supinado, com apoio e descarga de peso em cima dele. Você vê que até o ombro está jogando para a direita. E é o lado da dor, né? O certo seria ele fugir um pouquinho, só que já é um quadro mais avançado de degeneração. Como é que é? Olha o tanto que parece que a perna direita já está mais encurtada. Olha a pelve. Né? Então esse aqui assim, é um caso pesado, fez cirurgia de menisco antiga, nem é no modelo que eu dei, dele retirou o menisco inteiro, antigamente era assim, então isso aí já é muito mais agressivo, né? Então olha só, né, a carga já vai toda para o lado que é mais curto ali, no lado esquerdo só fica um coadjuvante, né? Mas aí ajeitou o direito, o que acontece? Eu obrigo o esquerdo a trabalhar, o esquerdo começou a pegar também, né? Então tem já uma deformidade, tem, né, um quadro bem assimétrico aqui na pelve, né? A gente tentou corrigir um pouquinho com palmilha, com alguns recursos de exercício também, deu uma melhorada, né? Eu nem trouxe, vou trazer o de hoje depois. Mas isso aqui foi antes, lembrando, zero cirurgia, foi no primeiro tratamento que a gente fez em 2020, estava até de máscara aqui por causa da pandemia. Aí aqui o agachamento, bonitão, olha lá, ó. Ele está fazendo isso aqui, ó, com o joelho direito dele, dando a bundada para a direita, joelhão, olha lá o pé direito pronando também, ele fazendo um desvio pélvico lá para a direita, fazendo valgismo do direito, apesar do joelho ser varo, a deformidade dele, né? E era o lado muito mais reativo na época. A canhota também não era boa não, tá? Tanto é que ele está fugindo dela. Hoje a gente trata a esquerda. Não sei o que eu estou falando não, tá? Mas perceberam aqui? Você vê que o tempo inteiro ele está dando carga para o direito. O tempo inteiro, né? Tanto na posição parada, né? A deformidade dele é maior desse lado, quanto na hora do movimento. Né? Ou seja, ele está moendo aquela articulação ali. E, né, a gente nota, olha só a perda de extensão do lado que está recebendo mais carga. Esse aqui ele é relaxadão, né? Mas é um quadro mais agudo do Robert, né? Mas é o mesmo esquema. Que eu falo, perder 5 graus de extensão é pior do que perder 30 de flexão. Isso aqui, ó, é a primeira meta pós-cirúrgico. A primeira coisa que a gente tem que recuperar é a extensão. Se o cara não estende o joelho todo, a chance do quadríceps não desenvolver é gigantesca. Gigantesca. Por isso que vocês veem aí, que é um exercício que eu gosto muito de passar, é o extensor no 0 grau. E muita gente não consegue segurar. O cara pega 80 quilos lá fazendo a extensão, né, dinâmica, na hora que você pede para segurar a isometria, vai para 15. Muita gente não aciona quadríceps com eficiência no 0 grau de extensão. Isso tem a ver com lesão de joelho, não só de artrose, tá? Não só, isso aqui já é uma deformidade. Isso aqui eu podia montar aqui em cima que essa perna aqui já não estica mais. Já não esticava mais. A esquerda, a gente teve uma chance maior de sair fora de cirurgia. Mas foi para cirurgia também por causa de dor e crepitação, que já estava com uma limitação de flexão. Essa aqui já estava pesado. O caso do Robert, que é um caso do aluno do Vinícius, que foi uma lesão de overuse, uma dor femopatelar, que tem a ver com tensão miofacial de hipoplíteo, gastrocnêmio, teve um edema, teve um processo inflamatório
pós-agachamento, ele deita assim. A gente faz as mobilizações articulares para melhorar essa flexibilidade aqui de extensão. Sai da sessão com o tornozelo alinhadinho aqui, ó, 0 grau. 0 grau. Na sessão aguda o cara já melhora. Isso aqui, ó, se eu montar em cima ali não vai. Que aí já é uma restrição óssea. Do Robert é de parte mole, principalmente a tensão muscular aqui, ó, dessa região posterior. A musculatura tensiona, são músculos que flexionam o joelho, ele não deixa esticar. Libero, faço alongamento de extensão, ele relaxa e vai. Não faz nada. Olha lá. Aí. Aí você fala, alonga, aí ele vira de lado. A bunda dele sai fora. Aí você pergunta, você tá fazendo? Eu vi hoje, falei, então assim, puta merda, tem que fazer isso, não dói demais, né? E hoje, bom, nós avançamos ainda, fomos na flexora, fizemos um excêntricozinho. Eu gosto muito por causa do Robert, por exemplo. O cara tá com uma tensão muscular que tá travando o joelho dele para estender. O trabalho excêntrico de posteriores é legal, só que aí você tem que deixar alongar no máximo, entendeu? Então a gente até passou na mesa flexora, encaixa ela para travar o joelho da pessoa mesmo, esticar mesmo, então regula, né, o ajuste de altura de pé bem para cima o pé, afunda o suporte para a coxa para travar mesmo o joelho dele em extensão, pede para descer com os dois sem muita carga, tira a perna boa, deixa alongar até sentir que está puxando a articulação mesmo, tá? Até o talo de extensão. Aí ajuda na descida, deixa, que aí você ganha força, flexibilidade ao mesmo tempo, se tende a ter efeito positivo no relaxamento miofascial de gastrocnêmio proximal e poplito. E no caso dele, é legal deixar o pé em dorsiflexão, que aí para ele usar o gastrocnêmio mesmo, que está sendo um rígido. Hoje, na verdade, eu pedi flexão plantar, estava mais poplito, tá? Mas vamos supor, a gente perceba que é um ponto miofascial, um nódulozão lá, que é comum vir da tensão do gastrocnêmio. Se eu deixo o tornozelo em dorsiflexão, eu alongo o gastrocnêmio. Como eu quero alongar mais ainda, eu deixo em dorsiflexão e deixo alongar ao máximo. Ele vai sentir mais panturrilha do que posterior. Mas aí eu estou ganhando, né, a amplitude e trabalhando fibras proximais do gastrocnêmio. Manter estabilizado. Se eu faço uma retroversão, né, é muito comum, a pessoa escorrega. Ele mesmo estava assim, eu tipo, trava o braço. Se eu faço uma retroversão e uma flexão lombar, o que eu faço aqui em cima com os isquios surais? Eu alongo ou encurto? Encurtar. Eu aproximo a origem do isquio, o isquio, né, que é a origem dos isquios surais, da inserção deles, né? Eu aproximo, então eu encurto aqui. Aí não adianta nada, que eu estou encurtando aqui e alongando embaixo. O comprimento não está mudando. Então eu tenho que travar em antiversão ou no neutro e deixar ir no máximo. Se o cara vai no máximo e faz isso aqui, ó, né? Mas como o foco não é o isquio sural e a panturrilha, aí é mais aceitável, tá? Agora, se chega no final, ele abaixa o pé, ele alivia no tornozelo. Dá na mesma, entendeu? Aí você pode ir variando com ele, com o Robert, nesse ponto. Tranquilo, galera, vamos parar. Quer dizer, deixa eu falar dessa parte aqui que a gente já começa a raciocinar do que precisa ser feito. Tá? 5 minutos, vai dar certinho. Então, assim, esse aluno, né, ele tem uma perda de flexibilidade. Lembrem que a artrose de joelho, artrose de membro inferior, não só joelho, quadril, tornozelo, tem relação direta com redução de flexibilidade e redução de flexibilidade tem relação direta com a artrose. Então, são coisas que, se vocês verem, né, na avaliação, artrose de tal articulação, diagnóstico de artrose de joelho, é legal incluir treinos de flexibilidade independente da articulação ali acometida de membros inferiores, tá? Tem relação direta uma coisa com a outra. Então ele tem de adutores, né, musculatura interna aqui do quadril, tem relação direta com o ponto dele porque é mais encurtado, tem uma perda de flexibilidade, principalmente à direita, de abdutores, normal, então ele faz adução na amplitude normal, tranquilo. Isquios surais, flexibilidade reduzida também, principalmente à direita. Além disso, tem uma suscetibilidade, que é um risco, por exemplo, o cara que tem essa suscetibilidade
de acontecer igual o Everton citou, o cara que tem uma rigidez aumentada de posteriores de coxa em relação à lombar, na hora de uma mesa flexora, por exemplo, na fase excêntrica, onde eu estou alongando o posterior, né, fazendo força, alongando através de uma contração excêntrica, a coluna tende a acompanhar. Então eu tenho que pedir para ele ativamente aumentar a rigidez do tronco. Se eu ver que ele não está conseguindo, eu mudo a estratégia. Tá? E no caso dele é importante porque esse paciente nosso aqui tem dor lombar. Então isso aqui pode ter a ver total com o sintoma lombar dele. Teste de Thomas, né, a gente dobra a perna contralateral e vê se o quadril vai ficar em neutro ou não. E não ficou, ele tem uma flexibilidade reduzida, principalmente do lado direito, com encurtamento bilateral de tensão da face lata, reto femoral e elipsose sartória, ou seja, a galera toda precisa ser trabalhada. Todos os 4 aí, flexores de quadril. Tornozelo também reduzida, bilateral, rigidez aumentada de tríceps oral. Por exemplo, pode ter a ver com esse nódulozinho aqui, muitas vezes quando tem perda, né, de mobilidade de tornozelo em dorsiflexão, pode ser que atrás do joelho seja, né, que a pessoa tenha dor e tenha essa perda de mobilidade do tornozelo, pode ser que tenha pontos gatilhos na região poplítea, tá? Que tem a ver com o músculo poplíteo e gastrocnêmio. Lombar, também flexibilidade reduzida, esse bilateral aqui, nem precisa colocar, né, que é central. Suscetibilidade para realizar o movimento da lombar alta. Então, isso sugere para a gente que a lombar baixa está mais rígida, mais travada. E ele relatou isso, né? Rigidez ao levantar. Tem o exame de imagem que mostra que a parte mais baixa da coluna está com o disco pior, entre L5 e S1. Flexão de joelho deitado, né? Que é o teste aqui de extensores de joelho, principalmente reto femoral, com dor, tá? Então, dor durante o teste, principalmente à direita. Reproduzir o sintoma dele, então tomar cuidado. Às vezes eu não vou passar de cara um alongamento de quadríceps porque a pessoa está com dor, mas futuramente pode ser que seja indicado, principalmente à direita. E na hora do teste, ele compensa na lombar, o que sugere para a gente rigidez diferente também da cadeia anterior em relação ao abdômen, né? Aí, por exemplo, a pessoa tem lá a rigidez reduzida na lombar em relação a posteriores. Eu tentei fazer a cadeira flexora para dar uma alongada nos posteriores, não consegui. Fui para a mesa flexora, que é o deitado lá. Aí na hora que o cara vai fazer, ele puxa a lombar, né? Por questão contrária, por rigidez do reto femoral, que é alongado na hora da flexão do joelho. Então, às vezes, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente tem que entender o quadro e ver o que vale a pena insistir com aquela pessoa. Talvez uma pessoa com dor lombar, que é o quadro, né, mais persistente e antigo dele, a cadeira seja mais segura, que a chance de estabilidade lá vai ser maior. Aí eu controlo a amplitude. Beleza? E aqui rotadores de quadril, rotadores internos tranquilos, externos, quer dizer, rotadores externos tranquilos na rotação interna, a rotação externa com um pouquinho de redução, sugerindo também um encurtamento aí dos rotadores internos de quadril. Os testes, né, de flexão de quadril, todos os testes com alterações de estabilidade, né, dominância e rigidez. Aqui compensação na região lombopélvica, mostrando dominância de flexores de quadril em relação a abdominais, principalmente à direita. Queda pélvica, né, exercício de elevação de quadril aqui, queda pélvica contralateral, falha na ativação de glúteo e oblíquos, e principalmente quando a pessoa apoia a perna direita. Normal, o lado que está mais sintomático, não é regra, mas geralmente vai ser o mais deficiente ali na hora dos testes mecânicos. Abdução de quadril, esse teste aqui eu gosto muito de usar como exercício. Só que não adianta nada você passar a abdução de quadril para o seu aluno e sair de perto, né? Lembra que o cara, principalmente esse aqui, ele tem uma tendência a não usar glúteo, usar muitos os abdutores e flexores. Então, se você não ensina para ele que ele não pode girar a pelve, que ele tem que tentar, além de abduzir, estender e rodar externo o quadril, ele vai fazer mais flexão de quadril do que abdução. Isso eu vejo muito. Às vezes carga é mínima, musculatura que faz esse movimento é pequenininha, perna gigante, a alavanca já é grande, a carga, a intensidade já é alta. Se o cara faz certo, já pega bastante glúteo médio, glúteo mínimo,
umas fibras do máximo também, tá? E acentuado à direita também. Extensão de quadril também pior, né? Compensação na lombar, pouca ativação de glúteo, dominância de paravertebrais aqui lombares, principalmente a direita. Teste de abdominal, né? Também com pouca ativação de abdômen. Isso aqui tem muita correlação com o quadro dele da lombar. A gente vai revisar isso aqui na hora que for discutir sobre a lombar. E a dorsiflexão de tornozelo também com pouca ativação de tibial, muita garra na hora do teste, né? Dedos em garra. Tibial anterior é um músculo importantíssimo para controle de pronação. Esse paciente, a gente viu lá no vídeo dele, principalmente do lado direito, que ele na hora do movimento, do agachamento, ele tende a aumentar a amplitude, né, de pronação, que leva o joelho dele para o valgismo dinâmico. Então isso tudo são fatores que a gente pode considerar. Às vezes, vou pegar um paciente muito agudo no joelho, com muita dor, que eu vou ter que sair fora dos exercícios para o joelho, vou trabalhar quadril e tornozelo. Mas se eu entendo a avaliação, por exemplo, esse cara está pronando muito, a gente vai tentar compensar um pouquinho isso aqui. Já vou trabalhar tibial anterior, tornozelo, não estou fazendo nada no joelho. Opa, já vamos trabalhar o teste de abdução, aproveitar o teste que não foi legal, vou ensinar para ele aqui para acionar glúteo, né? Não pegou nada no joelho. Elevação pélvica, opa, já vamos trabalhar os próprios testes e eu já consigo montar um treino que vai ajudar o tratamento dessa pessoa. Tá? ADM reduzida aqui na extensão de joelho à direita, reproduzindo o sintoma principalmente da lombar. Tá? Flexão lombar e retroversão pélvica durante a extensão, na extensão de ombro também, compensação tanto no ombro quanto na lombar, fazendo uma hiperextensão de tronco na hora do movimento. Isso aqui sugere, né, pouca rigidez, pouca capacidade de estabilidade nessa região central. Moleza esse cara aqui pra gente montar o treino, hein? Não é não? Gente, é muito mais fácil que o marombeiro, vocês não acham não? Muito mais fácil. Se vocês fizerem ali, lógico, né, que com consciência o cara já vai ter resultado. Muito mais fácil. Tá? E é isso que eu preciso que vocês enxerguem, tenham segurança para praticar. Então a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai voltar um pouquinho nessa parte da avaliação e já vai entrar com um caso clínico, né? Nós vamos imaginar esse paciente e eu vou pedir para vocês, vai ser uma prática, né? Um treinamento mais prático, onde a gente vai escolher alguns exercícios, dependendo, dividir em grupos e tal, para a gente fazer isso, e depois ir lá embaixo para a gente aplicar aqueles exercícios, naquelas posições, utilizar, né, vocês aí como modelo. Beleza, galera? Dúvidas? Tranquilo? Eu vou tentar subir esse treinamento aqui esse final de semana, então vai estar disponível no link lá do Gmail, né, do YouTube. Lembrando que é importante que vocês acessem esse treinamento aqui da academia. Fora daqui tem um negócio de localização do Google que trava o acesso, você tem que mandar senha e tal, então aqui é mais fácil, beleza? Código de localização. Aí, se vocês tiverem dificuldade, é só me mandar para a Marina, mandar para o Cid aí, que a gente manda isso aí para vocês, tá? A princípio, a gente vai deixar marcado dia 10, o próximo treinamento. Eu só preciso organizar um negócio da minha agenda mesmo, para confirmar com vocês, aí na semana eu devo soltar lá no grupo, então fiquem atentos lá. Beleza, moçada? Muito obrigado, já vamos imaginando isso aí, hein? Valeu! Oi?